Saúdo a todos os irmãos e amigos na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vamos compartilhar com todos nós é 3 coisas que todos nós devemos multiplicar. Irmãos, se existe alguma coisa que o ser humano gosta de fazer, é multiplicar. Tudo o que seja para seu benefício próprio, o prazer do ser humano é a multiplicação. E sem dúvida alguma, o que as pessoas têm uma grande dificuldade em fazer é dividir. Isso é uma das coisas que a humanidade mais dificuldade tem em fazer na vida, chama-se dividir. Mas, irmãos, um pormenor muito importante que todos devemos saber é que realmente há coisas que devemos multiplicar em todos os dias da nossa vida. Só que essas 3 coisas que devemos multiplicar são as que de menos fazemos ao longo de todo o tempo. Irmãos, a misericórdia e a paz e o amor são 3 coisas importantes que devem ser multiplicadas em cada dia. A misericórdia, irmãos, deve ser inesgotável. A paz deve ser transbordante. E o amor deve ser aumentado em cada dia. Irmãos, o significado das coisas é: a misericórdia deve ser demonstrada. A paz deve-se buscar. E o amor deve ser praticado. No livro de Lamentações, no capítulo 13, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Um detalhe muito importante com cada um de nós é um detalhe, irmãos, muitíssimo importante em cada pessoa, que é a prontidão com que nós pedimos perdão ao Senhor nosso Deus. Pode que haja até vontade de perguntar: e isso tem alguma coisa de errado? Claro que não. Isso é o que todos devemos fazer, porque de acordo com o que terminamos de ler no capítulo 13, versículo 22 do livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém? Mas o que devia haver em cada um de nós é a mesma prontidão de usarmos de misericórdia para com o nosso próximo. Amém? A misericórdia, irmãos, é um sentimento de compaixão pela miséria dos outros. E assim como nós ansiamos, assim como o nosso anseio é alcançar a misericórdia de Deus, assim também devemos ser prontos a exercê-la com os outros. Nós temos, irmãos, uma tendência muito grande para pormos muito empenho no que os pregadores dizem. E é importante nós ouvirmos aquilo que os pregadores dizem. Mas não é menos importante que a gente tenha atenção àquilo que está escrito. Devemos estar atentos aos conselhos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. É importante ouvir os que pregam, claro que sim. Mas também é muito importante nós esquadrinharmos as Escrituras para que tenhamos um compromisso de as examinar. O Senhor Jesus Cristo, no livro de João e no capítulo 5 e versículo 39, nos diz:
examinai as Escrituras. Isso é o que o povo tem feito de menos. Gosta muito só de ouvir, mas é importante nós também assumirmos o compromisso de examinarmos aquilo que as Escrituras nos ensinam. Amém? No livro de Deuteronômios, no capítulo 7 e versículo 9, diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. No que terminamos de ler, nos diz que o Senhor nosso Deus guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Pode que haja vontade de dizer, quase todas as pessoas dizem que amam a Deus. É verdade, irmãos. Se a gente conversa com os outros, sabemos que isso é o que as pessoas todos dizem. Só que a humanidade só prova que ama a Deus de verdade quando aceita ao seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é nesse momento que somos agraciados com a misericórdia, com a salvação, vida eterna. E depois, seguidamente, devemos exercer essa mesma misericórdia para com o nosso próximo. Amém? No livro de Zacarias, no capítulo 7 e versículo 9, diz assim: Falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Então, irmãos, devemos aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, para alcançarmos a misericórdia com o compromisso de a multiplicarmos com o nosso irmão. Irmãos, a segunda coisa que devemos multiplicar é a paz. Em Isaías, no capítulo 48, versículo 18, diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Irmãos, o desejo do Senhor nosso Deus é que a nossa paz seja como um rio e como as ondas do mar. Irmãos, a paz é um estado de tranquilidade, de contentamento e harmonia com Deus e consigo mesmo e também com o seu próximo. No livro de Romanos, no capítulo 5 e versículo 1, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Neste versículo, irmãos, que terminamos de ler, entendemos que para termos paz com Deus e com o nosso próximo, é só depois que se aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Pode que haja vontade de dizer, mas eu ainda não aceitei ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tenho paz com as outras pessoas. Irmãos, é muito bom termos paz uns com os outros, mas de acordo com o que lemos em Romanos no capítulo 5 e versículo 1, é que sem aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, não temos paz com Deus. Isso foi o que terminamos de ler. Amém? Então, para termos paz com Deus, é importante aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. No livro de João, no capítulo 14, versículo 27, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No livro de Isaías,
No capítulo 66 e versículo 12, o Senhor nosso Deus nos promete estender a paz do seu povo como um rio. E devemos também estender a nossa paz para todos os homens, porque a paz do Senhor Jesus Cristo não é como a paz do mundo. A paz do Senhor Jesus Cristo é uma paz abundante, é eterna e é verdadeira. Amém? No livro de Romanos, no capítulo 12 e versículo 18, nos diz para que, se for possível, tenhamos paz com todos os homens. No livro de Hebreus, no capítulo 12 e versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, muitas pessoas vivem no erro porque não estão atentos aos pormenores da palavra do Senhor nosso Deus. No que terminamos de ler, nos diz para seguirmos a paz. Irmãos, a paz é o Senhor Jesus Cristo. Devemos segui-lo. De acordo com o que está escrito em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, irmãos, para seguirmos a paz, temos que primeiro aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas, irmãos, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que lemos há pouco, nos diz para seguirmos também a santificação. E muitas pessoas que vivem no erro têm em mente que seguir a santificação é ser a pessoa mais religiosa do mundo. E não é assim, irmãos. Seguir a santificação é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque é Jesus que nos santifica. O que acontece depois é que viver uma vida de santificação é o fruto de sermos enxertados em Cristo Jesus. Mas para seguir a santificação, irmãos, não é ser religioso, mas é sim aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, irmãos? Então temos que aceitar ao Senhor Jesus Cristo para que assim possamos seguir a santificação. Depois, o modo de vida é o fruto de termos sido enxertados em Cristo Jesus. Irmãos, isto é o que diz Hebreus, capítulo 10 e versículo 10. É o Senhor Jesus Cristo que nos santifica. Portanto, sem Ele, ninguém vive uma vida de santificação. Em 1 de Pedro, no capítulo 1 e versículo 2, nos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O que terminamos de ler, damos conta que o apóstolo Pedro nos demonstra o desejo de que a paz nos seja multiplicada. Amém? O que é muito importante é que nós também possamos ter o desejo de a multiplicarmos para com os outros. Irmãos, a terceira coisa que devemos multiplicar é o amor. Irmãos, o amor é um sentimento de afeição e zelo para com Deus e as pessoas que amamos. E pode ser dividido das seguintes formas: o amor divino, que é o amor de Deus;
o amor paternal, que é o amor de pai, o amor maternal, que é o amor de mãe, e fraternal, que é o amor entre os irmãos, e o amor conjugal, que é o amor entre marido e esposa. A palavra amor, irmãos, é a mais usada em todo o mundo e é a menos praticada por uma grande parte da humanidade. Eu vou repetir, irmãos. Esta palavra amor é a mais usada em todo o mundo na boca das pessoas e é a menos praticada em uma grande parte da humanidade. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 3, diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade, ou o amor, de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Em Hebreus, no capítulo 13 e versículo 1, diz assim: Permaneça a caridade ou o amor fraternal, porque o amor verdadeiro nunca acabará, irmãos. Muitas pessoas no mundo dizem o amor se pode transformar em ódio. Irmãos, eu quero dizer para todos nós que isso não é verdade. O amor é sempre o amor, porque o amor é por toda a eternidade. O amor é eterno. O que acontece muitas vezes é que, na ausência do amor no coração das pessoas, cresce em abundância o ódio. Mas não é que o amor se transformou em ódio. É que ele deixou de existir no coração da humanidade. E cresceu a outra palavra chamada ódio. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos faz saber a importância do amor e como podemos distinguir o amor fingido do amor verdadeiro. Porque há essas duas coisas. Há os fingimentos e há aquilo que é verdadeiro. Então, devemos ler o capítulo 13 todo da 1 de Coríntios e assim ficamos a saber como é o amor verdadeiro. Irmãos, o que está a fazer muita falta nas pessoas em todo o mundo é conhecer o amor do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, no capítulo 13, versículo 19, diz assim: E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Irmãos, mas para sermos cheios da plenitude de Deus e de conhecer o amor de Cristo, para sermos cheios destas virtudes, primeiro temos que aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, irmãos, a paz, a misericórdia e o amor são três coisas que devemos multiplicar todos os dias da nossa vida. Amém? Permita-me fazer este convite junto com uma pergunta. Se foi a primeira vez que ouviu falar desta forma e gostou, permita-me fazer-lhe esta pergunta. Gostaria de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Para ter salvação, vida eterna, poder desfrutar da misericórdia de Deus, da sua paz, do seu amor na sua vida? Se gostava de o fazer, feche os seus olhos por uns breves segundos e repita esta oração comigo. Senhor Jesus,
Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Lava-me no teu precioso sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Me arrependo de tudo quanto tenho feito de errado. Te peço que me ajudes a seguir no teu caminho, vencendo todos os obstáculos que me possam surgir. Ajuda-me nesta caminhada, ajuda-me a encontrar um lugar onde se prega a tua palavra, porque eu te aceito como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças por ter feito esta oração. Que o Senhor abençoe ricamente. Foi para mim um prazer desfrutar da sua atenção. Se alguma coisa falei que gostou menos, lhe peço desculpa em nome de Jesus. O meu propósito é somente esclarecer as pessoas através da Bíblia Sagrada. Amém? O convido, leia a Bíblia. Leia um bocadinho todos os dias. Vai ver que vale a pena. Procure um lugar onde se pregue o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Aquele que mais acessível for, que estiver mais perto da sua casa, certifique-se só se aí se prega de verdade a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente e até uma próxima oportunidade. Amém.